no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Nós, há 4 semanas, nós falamos sobre a visão de Deus para a igreja, ou como Deus vê a igreja, como Deus enxerga a igreja. Deus enxerga a igreja por 3 ângulos, ou em 3 dimensões, por assim dizer. Nós aprendemos que Deus vê a igreja como uma família para o Pai, como um corpo para o Filho e como um templo para o Espírito Santo. Amém? É assim que Deus enxerga a igreja dele. E não adianta o quanto eu acredito nisso. Não adianta, não interfere na visão de Deus o quanto eu acredito nisso, se eu creio nisso ou não. Mas é assim que está escrito, é assim que Deus vê. É assim que a Bíblia revela. Deus vê a igreja dele como uma família para o Pai, um corpo para o Filho, e ele vê a igreja como um templo para o Espírito Santo. E dentro dessas 3 visões que Deus tem para a igreja e da igreja, todas essas visões, todas as 3, estão com referência ou envolvidas na coletividade e nunca no individualismo. Então Deus nunca vê a igreja como um indivíduo. Deus vê a igreja como uma família. E uma família não é feita de um. Deus vê a família como um corpo. Um corpo não é só a cabeça, um corpo não é só o braço, o corpo não é só a mão. Deus vê a igreja como um templo. Um templo não é só um telhado, ou só a parede lateral direita, ou só a parede lateral esquerda, não. Um templo é um conjunto, é a construção inteira, é a casa toda, amém? Então é assim que Deus vê a igreja dele. É assim que Deus deseja a igreja dele. Como uma família para o Pai, como um corpo para o Filho e como um templo para o Espírito Santo, amém? Você já chegou? Então glória a Deus. Há 3 semanas atrás nós aprendemos que como família de Deus que somos, nós somos a família maior, a mais importante e a mais poderosa do universo. Você não acreditou não? Preguei em vão então. Isso foi há 3 semanas. Você que faz parte da família de Deus, você é parte da família maior que existe, da mais importante e da mais poderosa família da face da terra. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre os benefícios que nós temos por ser parte dessa família. Entre eles, o benefício de, quando Cristo reinar nessa terra, no seu reino milenar, nós, a família dele, estaremos reinando com ele. E ainda tem um detalhe: participaremos da glória de Cristo. A glória dele por total, nós vamos participar dela. E há 1 semana atrás, domingo passado, nós aprendemos sobre o maior propósito de vida que temos como família. Porque Deus, quando pensa em nós, pensa individualmente, porque Ele tem algo específico com cada um de nós, mas sobretudo Ele pensa na coletividade. E tem um propósito de Deus que é o maior para toda a família dele, para todos nós como cristãos, como família de Deus. E nós aprendemos aqui que o maior propósito de Deus para nós é o propósito de amar. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos, e amar as pessoas, começando pelos de casa, pelos da família. Deus quer que amemos a todos, mas Paulo ensinando diz que comecemos pelos domésticos da fé. Amém? Então esse é o maior propósito que Deus tem para a sua família. E hoje, continuando, pensando com você sobre isso, sobre a visão de Deus para a igreja ou da igreja, eu quero falar com você sobre o tema formados e chamados para a comunhão. Amém? Formados e chamados para a comunhão. Levante sua mão direita. Isso, diga assim: eu sou formado e chamado para a comunhão com a minha família. Amém. Você é família de Deus? Então você foi formado para isso, chamado para isso, para ter comunhão. E eu quero ler com você
2 textos, por favor. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Depois você já marca aí Hebreus capítulo 10. Primeira de João capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: todos já tem? Pode ligar, se você não achou folheando, pode ligar que serve também, amém? 6 e 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Você percebeu o poder que tem a comunhão? Você percebeu, você lendo aí, o poder que existe na comunhão? O Senhor está falando através da palavra entre luz e trevas. Ele associa andar na luz quando temos comunhão com Deus. E obviamente quando temos comunhão com Deus, temos comunhão com a família de Deus. Quando falta esta comunhão, pode ser um indicativo de que eu não estou andando na luz. Graças por seu entusiasmo. Eu vou repetir. Quando nós não estamos em comunhão, para nós é uma dificuldade ou não queremos, pode ser um indicativo de que nós não estamos andando verdadeiramente na luz. Abra em Hebreus capítulo 10, volte um pouco. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, vamos ler esses 2 textos. 10, 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a confissão da nossa esperança? Que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele vai voltar e nos tirar daqui. Ele é o nosso Senhor, entregamos nossa vida a Ele. Essa é a confissão que temos que manter. Não existe outro Senhor para nós, não existe outra porta de salvação para o mundo, para nós, só Jesus. Então temos que nos manter firmes nessa confissão, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, olha lá, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar, dependendo da sua tradução, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Oh, aleluia. Você acredita nessa palavra? Não, será que aqui ainda tem gente que acredita na palavra de Deus? Tem mesmo? Então desocupe a mão, dê o melhor aplauso que você já pôde dar a essa palavra. Enquanto você aplaude, experimente misturar esse aplauso com um grito de glória, de aleluia. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, mesmo sentado aí, mas aplaude e glorifica. Senhor, receba agora o louvor da tua igreja que te aplaude aqui neste lugar. Toma agora a palavra que vai ser pregada, usa a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, Senhor, e que esta palavra venha sobre nós e produza muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Glória a Deus. Veja, o autor aos Hebreus diz: vocês devem se considerar uns aos outros. Lá nós lemos uns aos outros, isso é comunhão. E ele diz aqui, para nós nos estimularmos em amor e as boas obras, nos estimularmos no amor, que é o primeiro propósito de vida para nós, e no serviço, nas boas obras, no serviço, não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Nunca você vai encontrar na Bíblia ou num dicionário
Porque pode ter alguém que nos assista aí que não crê na Bíblia, mas no dicionário você nunca vai encontrar algo referente à igreja, eclésia, que seja indivíduo. Igreja é sempre coletivo e ajuntamento. Quando o autor está dizendo que você não deve deixar de congregar, não é deixar de estar no prédio. Não. Apesar que isso é importante, foi importante e sempre será. Porque a igreja se reunia num local específico. A igreja se reunia num local específico. Aí alguém vai dizer: ah, mas naquele tempo eles não iam, não tinha templo. Claro que não, o templo era judaico. O templo era judaico, o templo não era cristão. Mas eles tinham um local de referência, uma casa, algum lugar onde eles se encontravam, onde eles se reuniam com um propósito. Esse é o sentido bíblico de igreja. Se reunir num lugar com um propósito em comum. E o propósito não é o green card, o propósito não é o casamento, o príncipe encantado, a princesa. Não, o propósito é adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quando nos reunimos num só lugar, estamos congregando. Nós, CVN, nos reunimos aqui, nesse endereço, nesse prédio. Mas o que ele está dizendo não é referente ao prédio, é que nós não deixemos de nos ajuntar. Por quê? Porque você sozinho nunca vai ser igreja. Você sozinho nunca vai ser família. Você sozinho é um indivíduo. Eu sozinho nunca vou ser corpo, eu sou um membro de um corpo. Eu sozinho não vou ser templo. Eu posso ser uma telha, um batente, uma viga que segura alguma coisa, mas o templo é o ajuntamento, é o que a Bíblia diz. Aí ele está dizendo: vocês não devem parar de congregar, pelo contrário, devem admoestar uns aos outros, para que não parem de congregar. Principalmente agora, tendo em vista que o dia está próximo. O dia está próximo. A volta dele está próxima. Ele está voltando. Oh, aleluia. Então nós devemos nos admoestar. E o que é isso? Admoestar. Admoestar é avisar. Admoestar é repreender. Admoestar é advertir com brandura. Então, ou seja, nós devemos ser brandos. Devemos estimular os outros no amor e a servir, porque a igreja não é um lugar de clientes, onde a gente vem e consome, e depois dá a nota, depois deixa o tip. Não, igreja não é isso. Eu não sou consumidor, eu não sou cliente, eu sou parte do corpo. Aí eu venho num só propósito, me ajunto, não deixo de congregar, e ainda estimulo aos outros a não serem consumidores, a servir junto comigo. Isso é igreja aos olhos de Deus. Os 3 maiores propósitos de vida, resumindo os propósitos que Deus tem para nós. O primeiro é amar. O primeiro é amar. Ninguém vive sem amor, ninguém vive sem amar, sem ser amado. Por quê? Porque somos frutos do amor. Estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Então esse é o primeiro grande propósito. O segundo é pertencer. Pertencer. Eu tenho que pertencer à família. Eu não tenho que visitar a igreja. Eu não tenho que ser membro de um clube social, religioso, gospel. Não. Eu tenho que ser parte ativa, pertencente à família de Deus. Esse é o segundo maior propósito. Sabe por quê? Porque senão eu frustro a Deus e o pensamento de Deus e o que Ele propôs para mim. Por quê? Para você ser família hoje e pertencer à família, Deus enviou o Filho dele à própria morte. Porque só através de Jesus eu me torno filho. Não tem nenhuma outra entidade no mundo espiritual, no mundo físico, material. Não existe nenhuma outra entidade no céu, na terra, nem no inferno que possa nos tornar filhos de Deus. Só Jesus. E Deus deu Jesus para que Ele, através dele, nós fôssemos feitos filhos de Deus. Então esse é o segundo maior propósito de vida. É eu pertencer. E o terceiro é servir a Deus e a família de Deus. Esse é o terceiro maior propósito de vida. Quando eu me guio por esses propósitos, eu nunca vou ter condição de abrir a boca e dizer: minha vida não faz sentido. Aí eu te pergunto: são esses os 3 maiores propósitos que Deus tem para mim. Como é que eu vou cumprir esses propósitos sem comunhão? Peguei você. Vai perguntar para os universitários?
Como é que eu vou cumprir esses propósitos que Deus tem para mim sem comunhão? Me explique. Como é que eu posso amar? Porque a ordem é amar a Deus, a mim e ao próximo. Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar. Eu amo a Deus, amo a mim mesmo, mas não amo os demais. Como é que eu cumpro esse propósito então? Se eu não quero comunhão, eu não quero me misturar, eu não quero estar junto. Como eu cumpro o propósito de pertencer? De ser família de Deus? Porque família não é um indivíduo, família é um conjunto de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, tamanhos diferentes, projetos diferentes, ambições diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, mas uma família. Como eu posso cumprir o propósito de servir a Deus e a família de Deus sem comunhão? Eu vou servir a quem? A mim mesmo? Eu tenho dons, dom de pregar, dom de cantar, dom de tocar, dom de ministrar, de profetizar, eu sei lá, dom de dançar. Você tem dons. Como e onde, para quem você vai usar esses dons sem comunhão? Eu sirvo a Deus na minha casa. No reino de Deus não tem home office. Uhul. Não, no reino de Deus não tem pandemia para você ficar servindo a Deus em casa. Ah, peguei você ficou triste com isso, né? Está gostando de ficar em casa. Mas no reino de Deus não tem paralisia. No reino de Deus não tem pandemia. Nós fomos formados e chamados à comunhão. Nós fomos chamados, fomos formados para fazer parte de uma família. Nós fomos chamados à comunhão e não ao isolamento, queridos. Nós não fomos chamados ao isolamento. Nós somos preparados por Deus para estar em comunhão. Relacionamento, comunhão, sempre foi uma prioridade para Deus. Para nós é que deixou de ser por outros interesses nossos. Mas para Deus sempre foi interesse, sempre foi prioridade, comunhão e relacionamento. Desde o princípio você percebe quando Deus faz questão de estar presente na viração do dia. Quando ali no Éden ele pôs Adão, Deus queria se relacionar. Veja, Deus preparou um planeta pensando numa família. Eu vou repetir, você está muito desligado, parece que você não chegou. Você chegou? Faz um sinal para saber se você está vivo. Faz assim, isso, glória a Deus. Deus preparou um planeta. Não foi uma cadeira de igreja. Deus preparou um planeta pensando em você. Meu Deus, é muito forte. Por quê? Porque Ele quer se relacionar. Ele quer uma família. Para Deus, relacionamento sempre foi uma prioridade. Isolados nós nunca vamos ser família. Porque a visão de Deus é que nós somos uma família para o Pai. Sozinho, isolado, eu nunca vou ser uma família. Eu vou ser um indivíduo. A visão de Deus é que nós somos um corpo para o Filho se locomover na terra. Ah, só a Roberta pegou. Para Jesus se locomover na terra, Ele precisa de um corpo, e esse corpo somos nós. Oh, aleluia! E não tem como eu ser corpo no isolamento. Sozinho eu sou um membro. Que utilidade tem a sua mão fora do braço? Qual a utilidade que tem seu braço fora do corpo? Daqui a pouco apodrece, cheira mal e tem que ser enterrado. E você vai seguir sua vida aí sem aquele braço não vai servir para nada. Não tem utilidade. Eu preciso estar ligado ao corpo para que eu cumpra o meu propósito de vida. A visão de Deus é que eu seja templo do Espírito Santo, mas juntos. A Bíblia diz que somos nós, é sempre no plural, é sempre no coletivo. Eu não sei porque as pessoas não entenderam isso.
É no coletivo que eu sou templo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou igreja. Onde eu estiver, eu sou... Não. Você não é igreja sozinho em lugar nenhum do mundo. Você só é igreja quando você está no corpo. Jesus morreu para gerar na terra um corpo, levantar um corpo. Assim como ele ressuscitou da tumba ao terceiro dia, era para levantar aqui na terra um corpo, pelo qual ele se movesse e continuasse fazendo as suas maravilhas. E você é parte desse corpo. Aleluia! Glória a Deus. Você vai aplaudir da palma toda. Aleluia! Isolamento, querido, pode ser fatal. Aliás, você já tem notícias, você já conhece, você já viu. Eu em 22 anos tenho visto muito. Só falta o sepultamento, mas já tem muita gente morta espiritualmente por causa do isolamento. Cristão, igreja, nós não fomos formados para o isolamento. Nós fomos formados para a comunhão, para estar juntos. E como a gente fala lá na Paraíba, junto e misturado. Isso é igreja, aos olhos de Deus. Pode não ser para quem discorda, pode não ser para quem não acredita, pode não ser para quem está ferido, machucado, não quer saber da comunhão, não quer saber mais de igreja. Pode não ser para quem não acredita mais. Por quê? Por causa da picaretagem que houve e que há dos púlpitos, das lideranças. Pode ser que alguém não acredite mais, mas não interessa o que eu acredite ou não. O que importa é o que a Bíblia diz. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou corpo. Eu sozinho não sou templo. Eu só posso ser o que Deus me chamou para ser se eu estiver ligado a você, se nós estivermos misturados como família de Deus. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Aleluia. Nós aprendemos aqui que amar não é uma opção para nós. Amar não é uma opção para nós. Amar é um mandamento. Inclusive, a lei fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. Os apóstolos falaram sobre isso. E João, quase no final da vida, João disse: eis que vos dou um novo mandamento. Aí, como eu falei aqui semana passada, eu acredito que os seguidores de João, os discípulos de João, eita, vem novidade por aí. Porque o povo, para gostar de novidade, é crente, não é? Gosta do movimento, de novidade, sabe? E tudo que a gente precisa está aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Mas o povo gosta de novidade. Aí João disse: eis que vos dou um novo mandamento. Aí todo mundo, eita, agora vem uma nova doutrina. Aí João disse: o novo mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Ah, mas peraí, João, o que há de novo nisso? O que há de novo nisso? Moisés já falou isso, Jesus já falou isso, há 60 anos atrás, João, Jesus falou isso. Pois é, mas eu estou repetindo para que fique bem gravado, porque não tem como ser a igreja que Deus quer sem amor. Não tem como cumprir os propósitos de Deus sem isso. Não tem como cumprir os propósitos de Deus para nós, como igreja, sem a comunhão. No isolamento não tem como eu ser isso. No isolamento não tem como eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Quantos estão aqui? É um mandamento que nós nos amemos. Agora, paz, meus senhores, principalmente no século 21, nós temos por referência e por conhecimento de causa e de estar perto, porque é o nosso tempo. No século 21, as pessoas não obedecem essa ordem. No meio dos cristãos, as pessoas aprenderam a usar a igreja, mas não a amam. Muitas pessoas usam a igreja, mas não amam a igreja. Usa a igreja para conhecer alguém. Ah, eu vou arrumar uma gatinha. Qual é um lugar bom? Igreja. Tudo menina séria, gente boa. Aí eu vou para a igreja. Aí eu estava orando ao Senhor
Esperei com paciência, Senhor. Manda o meu varão. Ai, agora eu já estou no Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Vem com pressa mesmo, Senhor. Porque eu estou com medo de ficar encalhada. Para onde é que eu vou? Igreja. Aí as pessoas usam a igreja. Tem gente, olha, acredite ou não, tem gente que usa a igreja para fazer contato de trabalho. Tem gente que usa a igreja para ser ajudado financeiramente, materialmente, emocionalmente, porque é um lugar que se sente bem, tem amizade, isso e aquilo, parará. Mas eles não conseguem amar a igreja. E é diferente eu amar e usar. Mas a ordem não foi usar a igreja. A ordem é que nós amemos a igreja. E dentro da igreja nós vamos ser usados por Deus. Aleluia. Amém? É isso que Deus espera de nós. E lamentavelmente no século 21 nós temos visto que as pessoas, elas muito mais usam a igreja do Senhor, postos, funções, nomes, cargos, relacionamentos, influência, muito mais usam do que amam. Mas é necessário que nós descobramos e venhamos a viver o poder que tem a comunhão, o poder que tem o amor. Porque a igreja, ela sempre foi forte, nunca vai ser derrubada, nunca vai ser trazida para trás, nem nunca suas portas serão fechadas. Primeiro por causa do poder que há no nome de Jesus, e foi Ele que prometeu isso para a igreja dele. E eu não estou falando aqui de denominações, eu estou falando da igreja do Senhor. E a outra mola propulsora, a outra força motriz que faz a igreja ser essa potência, é justamente viver pelos propósitos que Deus determinou para ela: amar, pertencer, comunhão e servir. Porque você pode ser uma pessoa isolada em qualquer lugar. Você pode se isolar, eu posso me isolar, mas aí tenha certeza de uma coisa: eu estarei fora, nós estaremos fora dos propósitos que Deus determinou. Quantos estão aqui ainda? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, deixa eu te dar aqui alguns motivos para a gente concluir. Eu vou te dar alguns motivos pelos quais você precisa da comunhão. Não é uma opção para você, não é uma opção para mim. Nós precisamos. Porque, olhe para mim, quando você nasceu, quando eu nasci, isso faz uns 20 e tantos anos que aconteceu comigo, né, de eu nascer. Vocês estão rindo por quê? Eu estou falando de nascer de novo. Eu nasci de novo. Esse povo indiscreto, povo malvado. Não, mas sério, quando você nasce aqui, quando você nasceu naturalmente do papai e da mamãe, automaticamente você faz parte da família universal dos seres humanos. Certo? Já nascemos na humanidade. A partir do nosso nascimento, sem escolha alguma, já somos seres humanos. Já fazemos parte da família humana. Mas depois, quando você nasce, alguém te pega, alguém te põe no colo, alguém cuida de você, te trata, te apapacha. Alguém leva você para um lugar chamado casa. E naquele lugar chamado casa você é amamentado, você é vestido, você é cuidado, acarinhado, você é disciplinado, você é ensinado. O nome disso é família. Ou seja, eu faço parte da família universal dos seres humanos. Mas depois eu fui para uma pequena parte dessa família, que é a minha família. Não é diferente espiritualmente. Quando você nasceu de Deus, quando nós nascemos de novo, aqueles que o fizeram, aqueles que aceitaram e receberam a Jesus como Salvador, quando o Espírito Santo gerou em nós a nova criatura, nós automaticamente passamos a ser parte da família universal de Deus, que diferente da nossa não é natural, é espiritual. Só que aí, como recém-nascido, eu fui levado para um lugar pequeno, onde ali eu fui alimentado,
onde ali eu fui tratado, onde ali eu fui posto no colo, onde ali alguém me ouviu, onde ali alguém me orientou, onde eu fui acarinhado, onde eu fui tratado, onde eu fui direcionado, disciplinado, onde eu fui orientado. O nome desse lugar é igreja. Eu faço parte da família universal dos salvos em Cristo Jesus, a família de Deus. Você faz também, mas existe um lugar chamado casa, que é onde nós ali nos reunimos como família e nos tratamos uns aos outros. O nome disso é igreja local. Você não ficou no hospital, você nasceu na família humana, mas foi tirado do hospital para um lugar menor, chamado casa, onde você foi tratado, onde você foi crescendo, alimentado, e até hoje cresce, até hoje aprende. A mesma coisa é conosco. Eu não sei por que razão passou na cabeça de alguns que a igreja local tem que ser desprezada, que a igreja local hoje no século 21 é desnecessária. Eu sou igreja em casa, eu não preciso mais da igreja. Eu dizer que não preciso da igreja, eu estou cometendo o pecado da soberba e do orgulho. Eu preciso dessa comunhão. Talvez não exista aquela necessidade básica, primária do prédio, que você tem sua casa, você dorme lá, você come lá e tal. Mas isso aqui, que acontece dentro do prédio, eu preciso. A irmã Kênia também. Alguém mais precisa? Eu preciso dessa comunhão. É verdade que Deus disse para nós, a Bíblia nos orienta, que Deus quer de cada um de nós um relacionamento pessoal e particular. É verdade, estou completamente de acordo. Jesus ensinou: entra no teu quarto, fecha a porta e vai conversar sozinho com o Pai, no secreto. Isso é relacionamento pessoal, particular, deve acontecer. É verdade, mas você não vai encontrar na Bíblia um versículo sequer que ele nos oriente a ignorar o relacionamento com os demais irmãos. Não tem. Eu tenho que ter relacionamento pessoal, claro. Me relaciono pessoalmente com ele, mas também eu me relaciono com os demais. Comunhão aos moldes da Bíblia é em forma de cruz. Comunhão com ele e comunhão com os demais. Se eu digo que tenho com ele e não tenho aqui, a Bíblia me chama de mentiroso. Quantos estão aqui ainda? Então, queridos, presta atenção no que eu estou te falando. Não há como eu sobreviver como membro fora do corpo. Não tem como eu cumprir o meu propósito específico de vida que Deus traçou para mim fora do corpo. Imagine que eu sou a mão direita do corpo e a Roberta a mão esquerda. A mão esquerda tem coisas para fazer que eu, a mão direita, não posso fazer, e vice-versa. Eu não vou poder fazer o trabalho da mão esquerda, a mão esquerda não vai poder fazer o meu trabalho, porque como membro deste corpo eu tenho tarefas, funções específicas a cumprir, e o corpo precisa dessa função que eu tenho que exercer. E aí está a força motriz da igreja, para fazer esse corpo se mover segundo os propósitos de Deus. Quantos estão aqui ainda? Deixa eu te dar o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual você precisa dessa comunhão. Você gosta de anotar? Anote. Por que eu preciso dessa comunhão, pastor? Por que eu preciso acreditar no poder dessa comunhão? Por que eu preciso negar o isolamento? Porque a comunhão me revela a mim como um verdadeiro cristão. Amém? Não existe cristão autêntico fora da comunhão. Não existe. Existe cristão religioso, existe cristão
professo, não é? Já tem até no Brasil. Perdão, eu estava vendo. Já existe até no Brasil um grupo. Até então, até umas décadas passadas, nós ouvimos falar em católico não praticante, que era o que eu era. Católico não praticante. Mas existe no Brasil um grupo denominado evangélico não praticante. Que é aquele evangélico que é evangélico, mas não vai na igreja. Não quer se misturar, porque o povo é falso. Ele não é não. Mas o povo da igreja é falso. O povo da igreja é mentiroso. O povo da igreja é fofoqueiro. Ele não, ela não. Ela não. Ela é santa, perfeita. Ele é santo, perfeito. Só nós da igreja é que somos assim. Aí eles resolveram ser não praticantes. Uma das coisas que o diabo mais ataca hoje em dia chama-se a comunhão da igreja. O diabo, com suas doutrinas diabólicas, tem plantado essas mentiras dentro de muitas pessoas. E com essas mentiras, muitos órfãos espirituais têm sido gerados. Pessoas que nascem prematuramente, prematuros, que com muita dificuldade respiratória não vão sobreviver. Porque eu só sou cristão, escute o que eu estou te dizendo, autêntico na comunhão. Porque foi preparado um corpo para me receber. Um corpo místico foi preparado por Deus para me receber. Aí eu chego e digo, eu não quero esse corpo. Para eu ser cristão, basta aceitar. Para eu ser cristão, basta aceitar Cristo. Eu quero ser cristão a partir de agora. Aceite Jesus. Ele vai, assina o teu nome, escreve o teu nome no livro da vida e você está salvo. Agora, para eu ser membro, eu tenho que aceitar o corpo. Aí já pensou? Só a cabeça andando por aí, só a cabeça. Cadê o corpo? Ou só o corpo andando por aí sem a cabeça, vai para onde quer sem destino, faltando um braço? Não. Esse não foi o corpo que Deus projetou, nem o propósito de Deus para a sua igreja. O propósito de Deus para a sua igreja é um corpo unido, bem ajustado, que todos cresçam juntos. Essa é a ideia de Jesus para o seu corpo na terra. Aleluia! Quantos podem adorar? Então, o primeiro motivo, a comunhão me revela como um verdadeiro cristão. Veja o que João disse no texto que lemos. Se eu digo que ando na luz, estou com Deus, é isso que ele está dizendo. Eu sou de Deus. Eu digo que ando com Deus. Eu digo que amo a Deus. Mas eu não quero comunhão, eu não quero me misturar. Eu quero ficar só no meu cantinho, quem sabe de preferência até só online. Home office espiritual. Home office gospel. A Bíblia diz que eu sou mentiroso. Não vá se escandalizar saindo daqui dizendo que o pastor lhe chamou de mentiroso. Não. Estou incluído nesse pacote e é a Bíblia que me chama de mentiroso, se eu optar esse estilo de vida. O estilo de vida da igreja chama-se comunhão. Amém. Quantos estão aqui ainda? Glória a Deus. O isolamento, querido, produz egoísmo. O isolamento produz esfriamento. O isolamento produz estancamento espiritual. Mas em contrapartida, a comunhão, ela me ensina a amar. Ela me ensina o senso de pertencer. E ela me ensina a servir. E na comunhão, eu encontro brechas, portas, caminhos que se abrem para eu praticar, pôr em prática os dons que recebi de Deus. Ou seja, em outras palavras, na comunhão, eu desenvolvo a capacidade de amar, de pertencer a um grupo, a uma família e de servir. Ou seja, a comunhão me capacita para eu cumprir os principais propósitos de Deus para a minha vida como cristão. Isso eu encontro na comunhão. Eu sou cheio de dom, sou cheio de talento. Eu sou uma máquina talentosa, pastor. Deus me ungiu de um jeito. E aí? Vai ministrar para quem?
Para o espelho? Ah, para o teu pet. Vai ministrar esses dons para quem? Onde é que você vai depositar esses dons e talentos? Onde você vai jogar tudo isso? Não existe lugar mais propício para eu descobrir quais dons e talentos eu tenho e para eu usá-los do que na comunhão. Ah, mas fulano é muito difícil. Ah, pastor, não te conto. Não precisa, porque eu sei. Fulano, pastor, é insuportável. Eu não te conto, pastor. Não precisa, eu sei. Porque eu sou. Eu sou difícil, eu sou chato. É difícil conviver. Convivência é o nível mais profundo de relacionamento. É na convivência que nascem os atritos. Mas a Bíblia me diz uma coisa: que quando estamos ligados a Ele, nunca falta o óleo da unção. Oh, aleluia! Para trabalhar nas engrenagens. E mesmo com diferenças, nós vamos seguir em frente, em comunhão. A Ele a glória, a Ele o louvor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não há como eu desenvolver, queridos, compromisso com o corpo. Não tem como eu ter compromisso com o corpo fora dele. Isso é uma ilusão. Isso é um engano. Um espírito de engano tem se apoderado das pessoas do mundo no século 21. E um dos principais objetivos é te arrancar da comunhão. Você já percebeu isso? Você já percebeu? Que as pessoas não lutam. Aqueles que dizem que a igreja não é mais importante e não é mais necessária. Essas pessoas não lutam para te evangelizar. Elas lutam para te tirar da comunhão. Veja que ponto nós chegamos. E as pessoas não conseguem enxergar. Isso é o pior. Por quê? Porque Jesus já advertiu: o príncipe das trevas, o príncipe desse século, cegaria o nosso entendimento. O diabo quer te tirar disso aqui, ó. Porque na comunhão nós nos ajudamos. Na comunhão nós nos fortalecemos. Nos mordemos? Sim, claro. Claro. Quem é a ovelha aqui? Ixi, parece que tem uns bodes. Não, vou perguntar de novo. Corta. Cadê as ovelhas? Tem ovelha aqui? Ovelha se morde. Ai, pastor, mas é um bichinho tão manso. Mas se morde. Fica todo dia todinho, a maior tranquilidade no pasto, irmão. Come, que é uma beleza. Aí para elas não morrerem de transe, para elas não morrerem de loucura, o pastor está sempre por perto. Sabe o que é que o pastor faz? Derrama óleo na cabeça delas e unge toda a cabeça delas, porque ela tem uma fossa nasal muito grande. A ovelha, ela tem uma fossa nasal muito aberta, e aquelas moscas gigantes, varejeiras, entram. Só que quando elas entram para ficar se alimentando dali, das narinas das ovelhas, elas acabam penetrando e não conseguem voltar mais, e chegam até o cérebro. Quando elas penetram o cérebro das ovelhas, as ovelhas correm como loucas. E a primeira pedra que encontra, a loucura, a dor é tão grande que a primeira pedra que encontra, a ovelha quer dar com a cabeça na pedra e acaba se matando, se o pastor não estiver por perto. Aí por que que o pastor unge? Porque com o óleo a varejeira não pousa. Tem muita ovelha doidinha porque está faltando óleo, mas só recebe óleo perto do pastor. E ele está aqui hoje para derramar óleo. Aleluia! Ele está aqui hoje para derramar óleo. Você não vai enlouquecer com a loucura. Deus pagou um alto preço para você ter comunhão. Deus pagou um alto preço para eu ter você como família. Oh, adore a Ele,
adora a Ele, erga suas mãos. Comece a adorar nesses minutos finais. Comece a adorar a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, aleluia. O pastor veio, o pastor veio, o pastor veio, o pastor está aqui. Oh, meu Deus. Unja a nossa cabeça com óleo, Senhor. Oh, faz o nosso cálice transbordar, meu Deus. Meu Deus, que essas varejeiras espirituais não encontrem entrada para nossa mente, Pai. Porque com o óleo sobre a nossa cabeça teremos a Tua cobertura, teremos a Tua direção, teremos a Tua proteção. Somos ovelhas Tuas, Senhor. Nós fomos chamados para esse aprisco, para essa casa aqui que o Senhor nos preparou, para esta casa que o Senhor nos presenteou, Senhor. E queremos honrar ao Senhor, queremos Te adorar em família neste lugar, Te honrar porque o Senhor nos deu, nos permitiu este lugar, porque o Senhor nos dá condições de pagar por esse lugar. Este lugar, Senhor, para nós é importante sim, para nós é importante, Senhor. A comunhão contigo está em primeiro lugar, mas é neste lugar que desenvolvemos a comunhão com os Teus filhos, com os nossos irmãos. Nos fortaleça porque queremos seguir em frente. Nos fortaleça, meu Pai, porque como ovelhas nós nos mordemos, nos estranhamos, mas, meu Pai, quando vem o frio, elas esquecem as diferenças, se juntam, meu Pai, e se aquecem umas às outras, porque é o que a Tua Bíblia nos orienta, uns aos outros, uns pelos outros, uns para os outros. Nós queremos ser essa igreja, Pai. Eu sei que nós te entristecemos, eu sei que nós falhamos, meu Pai, no propósito, no cumprimento dele, mas queremos ser essa igreja, uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Se manifeste, Deus. Se manifeste, Deus. Unja a nossa cabeça agora. Unja a nossa cabeça. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Venha, meu Pai, em nome de Jesus, guardar a nossa mente. Venha, Senhor, nos livrar de toda influência satânica, maligna, tudo aquilo que quer nos tirar, nos arrancar da comunhão contigo e da comunhão com a Tua família, Senhor. Nos livre em nome de Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos o Teu povo, a Tua igreja, no nome e para a glória de Jesus. Diga amém. Diga, meu Deus, eu creio e recebo esta unção sobre a minha cabeça. Diga, essa unção é para a minha proteção. Diga, a minha mente está guardada e blindada pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso forte ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tome seu assento por 2 minutinhos. Eu vou só aqui avisar a você para a gente concluir nosso culto, para já recebermos o povo que vem adorar nessa segunda fase. Você vai receber aí na sua mão um envelope. Nesse envelope você vai poder colocar a sua contribuição. Amém? Se você está trazendo a sua contribuição para as missões, por favor, não esqueça, especifique qual missão você quer mandar. Se é para João Pessoa, se é para a Índia, se é para o projeto Sorrindo do Diego Godoy. Amém? Especifique, para que os meninos da contabilidade possam destinar para onde você quer enviar. Amém? Nós não administramos missões, quem administra é você. A gente só recolhe e envia. É você que determina para onde vai.